Leia um valor inteiro, que é o tempo de duração em segundos de um determinado evento em uma fábrica, e informe-o expresso na forma horas, minutos, segundos. Ou seja, ele vai passar um valor, e esse valor aqui está expresso em segundos. Então, no caso, seria 556 segundos. Aí, a partir desse valor aqui, a gente vai converter isso para essa string aqui, né? Onde aqui é a quantidade de horas, a quantidade de minutos, a quantidade de segundos. Então, vamos lá para o Eclipse e vamos resolver isso aqui, transformar isso aqui em código. E como a gente vai ler um valor do nosso usuário, vamos começar usando o scanner aqui. E já vou deixar ele fechado aqui embaixo. Já foi importado o Java, int o scanner ali em cima para mim. Então, a gente vai ler um valor inteiro. Então, int total segundos é igual input.nextInt. E agora a gente precisa de outras 3 variáveis para saber a quantidade de horas, quantidade de minutos e também de segundos, certo? E como esses valores são inteiros, né, não possuem nenhuma parte fracionada, vou deixar tudo como int também. Então, int qtd horas é igual a alguma coisa. Eu vou deixar 0 aqui por enquanto, tá bom? Pense da seguinte forma. Como a gente vai receber esse valor em segundos e a gente tem de converter isso depois, então assim, cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Logo, eu sei a quantidade de segundos numa hora se eu fizer assim, ó, 60 minutos multiplicado por 60 segundos, né? E o valor disso aqui é 3.600. Então, em uma hora, a gente tem 3.600 segundos. Só que a questão é, como que a gente vai converter isso aqui em horas? E se você assistiu o último vídeo, no qual a gente usava o operador módulo para resolver o exercício 1018, né, que era o de cédulas, você vai entender o que eu vou fazer aqui. Então, assim, a gente vai pegar esse total de segundos e vai dividir ele por 3.600. Quando você faz essa divisão de 3.600, a gente sabe quantas horas tem. Então, vai ser assim, o total de segundos dividido por 3.600. Porque se esse aqui é uma variável inteira, ele vai pegar somente a parte inteira para mim. A parte fracionada pra gente não importa, certo? E agora, se eu tenho a quantidade de segundos aqui, né, convertido, o que eu preciso saber é a quantidade de segundos que restou para mim. Então, eu vou pegar esse total segundos, vou deixar aqui embaixo, e eu vou fazer assim, ó. O meu total de segundos vai ser o total de segundos antes que eu tinha, só que dessa vez não vai ser divisão, vai ser o módulo, certo? Porque esse módulo, ele serve para me retornar o restante da divisão. Por exemplo, se quando eu fiz essa divisão aqui, ele me retornou o resultado, só que a parte inteira, ele descartou aquela parte fracionada, certo? E essa parte fracionada é justamente o restante, entenderam? Por isso que eu fiz o operador módulo aqui embaixo. Seria assim, por exemplo, se eu tivesse 3.601 segundo informado pelo usuário, ele pegaria 3.601, dividiria por 3.600, aí daria 1, certo? Então seria 1 hora, e o restante é aquele 1 segundo que faltou, certo? Como que eu sei esse 1 segundo que faltou? É pegando o resto da divisão, entenderam? Certo. Agora a gente já tem a quantidade de horas e eu preciso da quantidade de minutos. Então, int qtd minutos será igual, e é a mesma lógica que a gente aplicou aqui em cima, certo? Se para horas eu divido por 3.600, porque uma hora tem 3.600 segundos, um minuto tem 60 segundos. Então, eu pego o total de segundo, dessa vez, pego o total de segundo e divido por 60. Logo, eu vou saber quantos minutos me restam. E aqui, no final, eu vou fazer semelhante ao que tá ali. Só que dessa vez, aqui não é 3.600, né? Aqui é só 60. E como eu já sei a quantidade de horas e quantidade de minutos, eu só preciso saber a quantidade de segundos restantes, certo? Só que a quantidade de segundos restante é justamente o que sobrou daqui. Eu posso criar uma terceira variável aqui, chamado qtd segundos, só para ficar bem organizado, e falar que a quantidade de segundos é o que restou do total de segundos. E por último, eu tenho que imprimir isso aqui na tela. Então, eu vou escrever aqui sysout, segurar Ctrl, apertar o espaço aqui para ele autocompletar. E agora eu vou imprimir isso aqui na tela, certo? Então, ele pede da seguinte forma. Primeiro é hora, aí depois 2 pontos minutos, 2 pontos segundos. Então, eu vou fazer assim. Eu vou pegar aqui a quantidade de horas, colocar mais, abrir e fechar o aspas duplas, deixar o 2 pontos e depois ir concatenando isso com os outros valores aqui. Mais, concateno de novo, mais quantidade de segundo. Isso é uma forma de você expressar na tela exatamente como que ele está pedindo aqui, ó. Então eu vou fazer um teste, 556 segundos, e vamos converter isso aqui. Eu vou apertar o F11 aqui para ele executar.
esse nosso código e vamos ver se está funcionando. Então vou colocar 556, então deu 0916. Então 0 hora, 9 minutos, 16 segundos, exatamente como está aqui. E eu vou mostrar dar uma outra dica aqui para vocês, que é importante também, porque a gente pode imprimir isso aqui na tela de uma outra forma também, né? Só que dessa vez com uma string formatada. Antes, se você viu os outros vídeos, sempre quando a gente ia imprimir alguma coisa aqui na tela, a gente usava o %.2f, né? Que era para uma string formatada do tipo double, né? E esse 2f significa que era depois do ponto, teria dois outros valores. Só que isso aqui serve somente para variáveis do tipo double. Para imprimir uma variável do tipo int, a gente não usa isso aqui. A gente usa um diferente, que seria o %d. Ele ficaria desse jeito aqui, ó. Isso aqui, o %d, ele serve para variáveis do tipo inteiro. Então, como a gente vai imprimir aqui, ó, um inteiro, 2 pontos inteiro, né? E assim por diante, a gente deixaria assim, ó. Assim, 2 pontos, é %d, 2 pontos, %d de novo. E aqui eu colocaria um vírgula, aí aqui seria a quantidade de horas primeiro, depois a quantidade de minutos, por último, a quantidade de segundos, certo? E o que eu tô fazendo aqui, eu tô pedindo para que esse espaço seja reservado para essa variável, esse para a variável do meio e essa para a última variável, sempre nessa ordem aqui. Só que o ln, ele não imprime string formatada, então a gente tem que colocar o f aqui, certo? E o ln, ele serve para quebra de linha. Se a gente tirou ele, então tem que deixar um %n no final para dar uma quebra de linha. Essa forma aqui é somente uma forma diferente de expressar a mesma coisa que tem no sysout aqui de cima, tá bom? Então vamos fazer um teste, vou apertar F11 de novo e colocar 556 e você percebe, ó, que o resultado é exatamente o mesmo, tá? A única diferença aqui é que a gente organizou diferente mesmo, né? Somente isso. Aqui tem uma string formatada e aqui a gente fez uma concatenação dos valores, certo? Qualquer um disso aqui tá correto, mas eu vvou apagar esse de baixo, vou deixar somente o de cima. Você pode optar por qualquer um deles, não tem problema. E agora a gente vai verificar se tá correto o nosso código. Então eu vou copiar isso aqui, vou vir aqui no URI e enviar. Vou apagar isso, Ctrl V e enviar. Vir em submissões e já foi aceita, beleza? Então é isso, continue assistindo e até o próximo vídeo.